Bom dia a todos, né? Primeiramente gostaria de agradecer aí a ETEC, né, que fez esse convite para nós estarmos aí gravando, né, esse vídeo, né, sobre um assunto interessante, né, para que todos os alunos, né, e professores possam aí, né, estar assistindo e aprendendo, né, buscando um conhecimento um pouquinho, né, sobre alguns assuntos diferentes, né. Bom, primeiramente eu queria me apresentar, eu me chamo Kleber, né, sou professor docente aí, né, há mais de 10 anos, há 15, 16 anos aproximadamente, né, fui professor também da ETEC, né, aqui de Cruzeiro, né, sou natural daqui de Cruzeiro, né, e venho na docência desde 2005, sou professor universitário também, né, experiência aí na área de gestão, especificamente falando, né, uma experiência também na empresa, na indústria, né, na indústria de autopeça, na indústria automobilística, né, já dei aula na ETEC, como disse, Senai, Senac, né, e hoje aí na FACIC aqui em Cruzeiro, na FASC, em Pinda, certo? E hoje a gente vem compartilhar com vocês um pouquinho aí, né, sobre um assunto muito interessante, que é um assunto que vamos dizer, trabalhado dentro das organizações, né, dentro das empresas, mas que é possível a gente hoje estar aplicando também aí dentro, né, da nossa casa, tá? Que é o 5S. O 5S, né, é uma ferramenta muito interessante, né, que hoje nós podemos estar aplicando dentro da nossa casa e até envolvendo aí toda, né, a família nesse processo, né? Hoje estamos aí passando por esse momento, né, de isolamento domiciliar, né, enfim, então para que nós possamos também trabalhar um pouquinho, né, essa questão aí do convívio domiciliar, né, sendo que hoje nós estamos passando muito mais tempo dentro de casa, né, estamos aí em home office, né, os filhos estudando, os pais trabalhando, enfim, então é uma ferramenta muito interessante, né, que pode ser usada a nosso favor, né? A princípio era uma ferramenta das indústrias, mas que também a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Bom, o 5S, ele nada mais é, né, que é um programa, foi um programa, né, criado, né, pelos japoneses, certo? No Japão aí pós-guerra, né, depois de toda aquela destruição, aquela coisa toda, eles desenvolveram aí uma técnica, né, chamada de 5S, que são 5 palavras, né, de origem japonesa, para que eles pudessem criar aí uma sistemática de organização, limpeza, né, de tudo aquilo que foi destruído, de tudo aquilo que foi, né, daquela bagunça que ficou do Japão pós-guerra, né. E o mais importante da questão do 5S, né, a questão da mudança da postura, né, mudança de atitude, mudança nas ações, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de fazer, né, envolve muita questão da disciplina, uma coisa que os orientais têm bastante, né, e que nós ocidentais temos pouco, a questão da disciplina, né, em ser ali, né, efetivos, né, eficientes, né, e fazer com dedicação, enfim. Então os japoneses, eles são muito disciplinados nesse sentido, né? E o 5S, o importante é justamente mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se comunicar, né? Buscar fazer as coisas bem feito, não só no ambiente de trabalho, mas no nosso dia a dia, né? Buscar fazer as coisas de forma que os resultados aconteçam, né? E trazendo, né, essa situação para dentro da nossa casa, né? O 5S ele vem ajudar, né, na aplicação dele, na implementação dele dentro da nossa casa, no convívio, né, nas relações, aproveitar o momento, né, vamos dizer assim, melhorar, né, o nosso convívio dentro da nossa casa, né? Aproveitar que estamos em casa trabalhando, desenvolvendo nossas atividades, tá? Então o 5S, como eu falei, né, ele é da década de 50, Japão pós-guerra, né, necessidade de organizar, aproveitar espaço, né? Então ele consta aí de cinco palavras, né? O Seiri é o primeiro S, né, que é o senso de utilização.
Seiton, organização, Seisho, limpeza, né? Seiketsu, saúde, e Shitsuki, autodisciplina, certo? Então essa técnica, né, do 5S é uma técnica que ela vem, né, de pai para filho, né? Então o filho ele já nasce com esse conceito, né, de organizar, de limpar, de ter as coisas todas, né, organizadas, fácil acesso, certo? Então isso é muito importante, né, para a saúde física e mental de todos nós, certo? Não nos desgastamos em ficar procurando, né, o que está, onde está, né? Enfim, então o 5S ele vem, né, num processo de mudança de postura, mudança de atitude, né? E o que o 5S pode nos ajudar em relação a esse momento, né, nessa fase, né, de isolamento que nós estamos, né? É justamente fazer com que nós repensemos muitas coisas, né? As nossas atitudes, as nossas maneiras de fazer as coisas, né? Rever a questão aí da atitude do pensamento, né? Começar, né, a partir de agora, né, a agir de forma diferente, a ver as coisas de forma diferente, né? Então, quais são os problemas, por exemplo, que nós temos na nossa casa, né? Quais são as situações que é importante mudar, que é importante modificar, né? A responsabilidade pela nossa casa, por cuidar da nossa casa, né? Por organizar a nossa casa, a responsabilidade só do pai, da mãe, ou é de todo mundo, é da família inteira, né? A arrumação, a limpeza, isso é responsabilidade de todos nós, na verdade, né? Todos nós que estamos dentro da nossa casa, né? Que estamos dentro do convívio familiar, da nossa empresa doméstica, né? Essa questão da organização, da limpeza, da arrumação, ela é uma responsabilidade de todos, né? Mas meu filho é criança, tem 5, não tem problema, mas é importante trabalhar a mentalidade da criança em ter as coisas organizadinhas, os brinquedos, tirou para brincar, pode brincar tudo, mas depois volta com ele no lugar que foi definido, né, para guardar. Então esse senso, né, essa mentalidade de organização, de arrumação, ela é importante ser desenvolvida. Essa responsabilidade em manter as coisas limpas e organizadas é uma coisa importante para se desenvolver desde pequeno, né? Em ter as coisas limpas, certo? Bom, então o Seiri, né, o primeiro senso é o senso de utilização, né? Definir o que realmente é útil, o que realmente eu utilizo, o que realmente, né, eu preciso para o meu trabalho, para aquilo que eu estou fazendo, dentro da nossa casa, né, no nosso guarda-roupa, por exemplo, né, quais são as roupas que eu realmente utilizo, o que eu não estou utilizando mais, o que eu não me serve mais, né? O que temos que fazer? Nós temos que tirar, descartar, separar, né? Separar ou para doação, né, ou para vender, enfim, né? O destino, né, desse material não importa, o importante é separar isso, tirar dali do local onde vai ser colocado aquilo que realmente colocado e organizado, aquilo que realmente eu preciso, aquilo que realmente eu vou utilizar no meu dia a dia, né? Enfim, certo? Então o Seiri é isso, né? O senso de utilização, que realmente eu uso, que realmente para mim é útil, né? Dentro da minha casa, dentro do meu convívio, na minha família, no meu lugar de trabalho, na minha vida, certo? Então descartar aquilo que não tem valor, aquilo que eu não utilizo mais, certo? E aí, lógico, a aplicação elas são diversas, né? Por exemplo, na cozinha, retirar aquilo que está danificado, aquilo que é desnecessário, né? Móveis que não está sendo utilizado mais, desfazer, eletrodoméstico, enfim, certo? Eliminar objetos sem serventia, aquilo que eu não preciso, eu tiro fora, eu elimino, eu descarto, mando para reciclagem, enfim, né? Dou um destino para aquilo, certo? Depois que eu eliminei aquilo que não me é útil mais, deixo somente aquilo que é útil, aquilo que eu vou utilizar, eu passo para o segundo S, que é o Seiton. O Seiton é o senso de organização, ou seja, eu vou organizar aquilo que ficou, eu vou, né, definir os locais, né, os lugares para aquilo que vai ficar, certo? Então definir o local adequado, né, a forma correta
para ser guardado aqueles materiais que ficaram, né? Fácil acesso, rápido, sem necessidade de ficar procurando aonde que está, certo? Então, organização para tudo aquilo que ficou ali, tudo aquilo que vai ser útil, né? Deixar tudo arrumadinho, tudo certinho, né? Então, manter os documentos em pastas, né? Colocar aí, né? Deixar sempre um bloquinho de anotação, uma caneta perto do telefone, por exemplo, certo? Definir cardápios, né? no dia, o que vai fazer, né? Almoço, jantar, enfim, ou seja, né? Definir as responsabilidades, as tarefas de cada um dentro da casa, isso é muito importante. Cada um fica responsável por determinadas atividades, determinadas tarefas, certo? Então isso é muito importante, isso é muito legal fazer, né? Não se gasta tempo, enfim, as tarefas quando são divididas, né? Todo mundo trabalha, todo mundo faz a sua parte, não desgasta um apenas, né? Não se cansa, todo mundo faz, depois sobra-se tempo para poder conversar, ler um livro, assistir um filme, certo? Então isso é muito importante, então ter definidos lugares, né, para guardar as coisas que vão ser utilizadas, ok? Depois disso, partimos por terceiro S, o senso de limpeza, né? Então, ou seja, o que é esse senso de limpeza, né? Tirar a sujeira, né? Eliminar a sujeira, certo? Então isso é muito importante, manter os locais limpos, né? Os locais bem higienizados, né? Inspecionar, ter olho clínico, né? Olho, né? Crítico ali, olhar o que precisa limpar, o que está sujo, poeirado, enfim, né? Deixar tudo limpinho, tudo direitinho, tudo cheiroso, certo? Evitar sujar, a gente sabe que isso é mais complicado, né? Mas se for desenvolver alguma coisa, evitar sujar, ou se sujar, tentar sujar o mínimo possível, para ficar fácil de se limpar, né? Para ficar fácil ali de fazer a higienização, né? Daquilo que está, certo? Limpar aí, né? Uma coisa importante, limpar aí o nosso coração, principalmente, né? Daquilo que está nos fazendo mal, né? Então isso é muito importante. O que está me fazendo mal, né? Limpar, tirar de perto, né? Não fazer mais, certo? Então procurar viver bem, né? Viver de forma saudável, né? Escolher aí bem as nossas amizades, né? Limpar, né? Aqueles amigos, né? Que a gente acha que está nos ajudando, mas na verdade não, né? Então é legal rever isso, né? De uma forma aí bem prática, né? Então conscientizar aí, né, todo mundo da casa a importância de manter tudo limpo, tudo, né, bem organizado, né? Manter arejado, ventilado, né? Usou um copo para tomar um suco, para tomar um café, já lavar tudo direitinho, já deixar tudo, né, limpinho ali, organizado direitinho, né? Cuidar aí da nossa apresentação pessoal é muito importante, né? A higiene pessoal aí é muito importante, né? A limpeza, a higiene pessoal é fundamental, certo? Nesse processo todo, né? Partimos depois disso para o quarto S, né? Que é o seiketsu, a saúde, né? Manter um ambiente saudável, né? Aí, ó, resgatando a limpeza, o terceiro S, né? Manter um ambiente saudável, preservar a saúde física, mental, atividade física, né? A prática da atividade física ela é muito importante, ela é fundamental, né? Não cuidar somente do físico também, mas também cuidar da cabeça, né? Cuidar do espírito, né? Essa junção aí, né? Corpo, mente e espírito é fundamental, né? Independente aí, né? Do seu credo, da sua religião, é importante também, né? A gente saber que que tem um ser acima de nós aí que está nos olhando, né? Nos ajudando, querendo nos ajudar aí, né? A nossa direção, o nosso caminho, né? Nos ajudar aí a buscar lugares melhores, né? Então a questão do físico, da mente, do corpo, né? Cuidar do corpo, da mente é fundamental, né? Manter, né? Todos os três, né? Esses aí em sintonia, juntando aí, né? Com essa questão, né? Do corpo e da mente, manter, né? Tudo isso em funcionamento,
certo? Então isso é muito importante, né? Então, na aplicação desse processo da saúde, né, ter hábitos alimentares saudáveis, né, escovar bem os dentes, a higiene pessoal, né, mastigar bem as refeições, lavar as mãos, manter os locais, né, higienizados, né, banheiro, etc. Dar aí, né, cuidar da higiene corporal, né, orientar os familiares, né, em relação aí a várias situações, né? Hoje nós temos aí a questão da dengue, né? Muito importante, né? A questão da própria pandemia, né? Que nós estamos, nesse momento que nós estamos passando, né? A importância cada vez mais de cuidar dessa questão da saúde, da higiene, da preocupação com o outro, não somente conosco, né? Mas com o outro também, né? O uso aí do álcool em gel, máscara, etc, etc. Então tudo isso é importante, pessoal, para nós entendermos que, né, toda essa situação, na verdade, que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos passando hoje, é uma situação que nós já vivenciávamos, né? Já tivemos várias outras crises, já passamos por momentos difíceis, né? Só que esse momento hoje está fazendo com que nós possamos analisar, né, e fazer esse exame de consciência, né, essa análise mental, e saber que nós precisamos mudar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de pensar, mudar alguns procedimentos, né, dentro e fora da nossa casa, certo? Então isso é muito importante, né? Não somente cuidar, se preocupar comigo, mas se preocupar também com o outro, né? Com os membros da minha família, com os amigos, com as outras pessoas, né? Então, todo esse momento que nós estamos passando é um momento de reflexão, rever atividades, rever postura, rever maneira de agir, de pensar, né? Olhar um pouco para nós mesmos, né? O que eu estou fazendo de bom, o que eu estou fazendo não muito legal, né? O que eu estou ajudando a melhorar, o que eu não estou ajudando a melhorar. E isso é uma coisa importante. Dentro da nossa casa hoje, o nosso convívio familiar é fundamental, né? Quanto tempo que nós, em situações, né, no dia a dia do trabalho, eu saía, ficava muito mais tempo fora, né, da minha casa, fora, né, no trabalho, né, na escola. Nós, professores, muitos de nós damos aulas aí de manhã, de tarde e de noite, né, os nossos pouco convívio com os nossos filhos, né? O acompanhamento até mesmo no processo de educação deles, né? Da escola, enfim. Hoje não, hoje nós estamos conseguindo fazer isso em função dessa situação, né? Só que também nos força a replanejar, né? A rever algumas rotinas, alguns procedimentos dentro da nossa casa. Então, muitas vezes, agora nós estamos conseguindo identificar situações dentro da nossa casa que até então já acontecia, mas não conseguimos identificar, porque ficávamos muito mais tempo fora. Então precisamos aproveitar esse momento, né, para poder rever algumas coisas. E aí entra no último S, né, o Shitsuki, que é a autodisciplina, ou seja, nós tornarmos essa mudança, esses hábitos, uma coisa diária, né? Uma coisa efetiva, né? Então é transformar aí os sensos, né? Os outros 4 sensos aí em atitudes positivas, certo? Garantir uma melhor qualidade de vida, não só no trabalho, naquilo que nós fazemos, mas na nossa casa, no convívio familiar, né? Na sociedade, na comunidade, né? Seja ali com os meus vizinhos, no meu bairro, na igreja, enfim, no templo, aonde, né, eu esteja, certo? Agregar valor, né, às pessoas que estão no meu convívio, né? Então, é muito importante nós entendermos que nós estamos vivendo um momento de extrema mudança. Essa é a palavra, mudança.
Muitos de nós temos dificuldade de lidar com a mudança, temos dificuldade de lidar com aquilo que é novo, né? Vamos dizer assim, certo? É o novo normal. Na verdade, não existe novo normal, né? Tudo isso já acontecia, né? Já estava acontecendo crises, problemas, só que muitas vezes nós não observávamos, não prestávamos atenção em tudo isso. Toda essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje, né? É Zoom, é Skype, é videoaula, é isso, aquilo, tudo isso já existia, né? O processo de ensino à distância, né? O EAD, ele já existia, só que agora, em função dessa situação, veio mais forte, fazendo com que todas as instituições adotassem isso, né? De uma forma mais efetiva, certo? Então, mas tudo isso já existia, todas essas tecnologias, tudo isso que está sendo utilizado hoje já existia. Tá? Então é muito importante nós percebemos que as mudanças, elas são constantes, elas são dia a dia, todo dia acontece algumas mudanças, algumas um pouco mais acentuadas, outras um pouco menor, mas as mudanças, elas existem, elas estão acontecendo a todo momento. E aí é importante nós revermos, né? Começarmos a rever situações, a rever procedimentos, a rever aí algumas posturas, né? E aí, para fechar, né? Gostaria aí de deixar aí, né? Uma mensagem muito interessante. A mudança deverá ocorrer dentro de cada um de nós, né? Se não tomarmos a decisão pessoal de viver com dignidade, ninguém poderá nos ajudar. Então, ou seja, né, nós precisamos entender isso, que a mudança, ela está ali, ela está presente, mas ela precisa partir primeiro de nós mesmos. Nós percebemos e entendemos que é importante, que nós temos que mudar, que nós temos que rever procedimentos, pensamentos, atitudes. Ontem foi ontem passou. Hoje, como que eu vou viver, como que eu vou lidar, como que eu vou me desenvolver no dia de hoje? Amanhã é o futuro, quando chegar nós vamos ver. Podemos planejar, tentar aí, né, ter uma projeção do amanhã? Podemos, mas isso não necessariamente vai dizer para mim que vai ser dessa forma que vai acontecer, né? Porque as mudanças, às vezes, elas não tem como você prever. Elas acontecem, né? E aí é onde você tem que estar aberto a isso, a flexibilidade, a adaptabilidade. Então é importante entendermos isso, né? É bom fazer, né, também uma boa análise, né, uma boa faxina aí, né, no nosso espírito, no nosso interior, jogar as coisas que estão me fazendo mal fora, né? É muito interessante isso. Pensamentos negativos, atitudes, posturas negativas, elimina isso, tira isso, né? Organizar as ideias, né? Colocar as ideias, uma boa leitura, um filme legal, um filme que traga coisas, mensagens boas, conversar com pessoas que me agregam valor, que me façam, né? Que me ajude a crescer. Então tudo isso faz parte importante aí dessa limpeza, né? Dessa organização, né? E aí eu indico, né, uma entrevista, né, de um profissional, um empresário bem sucedido, né, o Nizam Guanais, né, que é um publicitário famoso. Ele deu uma entrevista na CNN, né, e você acessa no YouTube hoje, né, só você colocar lá, né, Nizam Guanais, né, entrevista na CNN, vai aparecer. E ele falou uma coisa muito interessante, né, que ficou muito fixado para mim. Hoje, muitos de nós, né, estamos falando, e agora? O que vai ser? Como é que vai ser? Vai acabar o mundo? Vai ser todo mundo, né, nessa loucura toda, né, de isolamento, enfim. E uma coisa que ele falou foi muito interessante. Ele fez isso, né, na empresa, né, do prédio lá onde ele mora, enfim, no condomínio dele. Ele montou uma árvore de Natal. Aí falou: gente, nós vamos ter Natal. Nós vamos ter Natal, vamos chegar lá, podem ficar tranquilo, nada vai acabar, tem saída, vai ter saída, né? Então nós vamos ter Natal, vamos ter presentes, etc, etc.
essa é só mais uma crise que nós precisamos aprender a lidar com ela, né? Então eu achei muito interessante, né, essa altivez dele, né? Então eu achei muito legal, muito interessante, né? E aí indico aí vocês verem a entrevista, né, que ele fala muitas coisas legais, a importância aí, né, do rezar, a importância aí da meditação, a importância aí, né, de fazer algumas reflexões, né? Ele teve Covid, né, ficou lá 18, né, dias lá, 20 dias aí, né, em isolamento, enfim, né, e foi muito legal. Aconselho aí, né, indico aí a entrevista o pessoal assistir. Bom, gente, obrigado, né? Esse foi aí o nosso bate-papo de hoje aí, tá? Sobre 5S, né? Aplicado aí, né, na fase da pandemia, né, no relacionamento familiar. É uma ferramenta muito legal. Indico aí praticar, né, fazer, implementar aí, né? E que possa ter ajudado vocês aí nesse processo aí que nós estamos passando hoje, tá? Um grande abraço a todos aí, né? Agradeço novamente a ETEC, né, mais uma vez por essa oportunidade aí, né? Um abraço a todos e até qualquer hora.